bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje, se tem uma pessoa que vai totalmente ao encontro da palavra referência, é quem está aqui ao meu lado, a fisiculturista e atleta wellness NPC Brenda Dias, que já veio aqui no Super Notícias, mas pela primeira vez me dá a honra de ter a sua presença aqui no podcast das referências de Governador Valadares. Brenda, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado por toda a atenção, carinho e respeito. E pela primeira vez aqui no Resenha Cast, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui, uma honra, né, estar aqui novamente, né, e a gente poder bater um papo legal. Então, bora lá. Brenda Dias, campeã overall no último torneio que você disputou. Como foi essa experiência e como tem sido esses dias pós-competição? Então, Gustavo, foi uma experiência, assim, única, né? Como já tinha dito para você, eu já tive outras competições anteriores, mas essa teve um gostinho especial, né? Assim, já saiu em todas as mídias sociais, né? Mas eu não ganhei não somente um troféu, né? Ganhei, a gente fala que é a campeã overall. Sim. E eu não esperava por isso, né? Eu tinha aquela convicção que ganharia alguma coisinha, mas não tinha dimensão de todo esse cenário. Sim. Então, assim, é gratificante demais, porque a gente trabalha duro. E tem 10 anos, né, que eu faço parte, assim, desse mundo fitness, mas como atleta mesmo tem 4 anos. Então, tem 4 anos que eu venho me preparando como atleta. E, assim, é uma escadinha, né? A gente leva um tempo ali para amadurecer o físico. Então, assim, quando você chega num campeonato, você ganha, isso é recompensador. Sim. Né? E pós-competição é recompensador mais ainda, porque Sim. as pessoas te veem na rua e falam, nossa, essa é aquela menina lá que ganhou tal e tal troféu. Então, assim, às vezes o troféu em si ali naquele momento não é tão prazeroso quando você chegar na rua e várias pessoas te reconhecer pelo que você fez ali naquele dia. Então, assim, é gratificante, é gratidão mesmo. E sobre você ter sido campeã overall e já ter tido disputado outros campeonatos, e justamente pelo resultado final ter sido tão grandioso, imagino que o caminho até chegar ao título foi árduo no sentido da preparação. Foi a preparação mais hardcore, para pegar um termo do meio que você atua, que você já fez? Então, só para te dar, assim, uma introdução, assim, no sentido. Porque antes eu participava de uma outra federação. E hoje a gente fala que é a NPC. Sim. Que é a maior federação, assim, do mundo, no sentido, assim, de levar atletas até o Olímpia, né? Que é o maior campeonato do mundo. Então, as preparações que eu tinha na IFBB, por sinal, foram mais sofridas. Sim. No sentido, assim, de às vezes ficar com fome e tudo, os treinos também. E eu acho que conta muito, assim, de experiência, prática, né? Vamos se dizer assim. Quando eu fui para a NPC, eu tinha uma outra cabeça, uma outra mentalidade e também um outro treinador que me levou a caminhos, vamos dizer assim, não é mais fácil, mas a caminhos mais racionais. Sim. Então, eu tive uma preparação super tranquila, não passei fome, não passei em outras, eu ficava às vezes desmaiando assim de fraqueza. Essa foi super tranquila. Não passei fome, não tive momentos ali no treinamento que às vezes a gente embaralha as vistas. Então, assim, foi muito tranquilo. Claro que aquelas 5 dias antes do campeonato, óbvio que a gente sente, né, uma fraquezazinha, uma tontura e tudo. Mas, assim, nada que vamos dizer assim, ela tá, né, não aguenta fazer nada. Mas, assim, foi muito tranquilo. É até contraditório, né? A gente pensar assim, em outras ela sofreu mais. Sim, mas é muito questão de tempo, amadurecimento físico muito mais amadurecido, muito mais preparado para esse tipo de coisa, sabe? E a cada preparação que você passa, o seu físico, ele dá uma resposta. Sim. Então, eu já tive preparações anteriores que a gente pegou gorduras, né, localizadas que já foram queimadas. Sim. E que no próximo é muito mais fácil.
entendeu? E eu acho que, Brenda, depois de tudo que você passou em relação à questão da disputa desse campeonato, sendo campeão overall, algo que eu vejo que tem sido muito recorrente em relação à sua pessoa é a admiração e o respeito que as pessoas aqui de Governador Valadares, seja nas redes sociais ou até mesmo na rua, estão tendo com você. Como é isso? E, de fato, tem acontecido isso? Sim, bastante, né? Com todo esse campeonato aí, né? O meu nome ele foi citado aí nas redes sociais. Sim. Então, Instagram mesmo, Instagram da cidade, então Babados GV, essas redes sociais aí que faz publicações, né? Tanto de atletas como de outros assuntos, citaram o meu nome. E depois dessas citações é que eu fui bastante reconhecida, né? Que aí venha em qualquer lugar que eu estou, às vezes uma pessoa olha e fala assim, você é a menina tal, você é a menina assim. Então, isso foi até diferente pra mim, sabe? Porque aí eu pensei assim, gente, agora eu não vou poder sair desarrumada, mas não. Exatamente. Agora eu tenho que sair toda no salto, ou então, assim, comportada, sim, porque agora todo mundo me reconhece. Exatamente. Então, assim, foi diferente, foi algo legal, assim, né? Mas é isso aí, Gustavo. A partir do momento que você se expõe, né? Então, você tem que ali conversar, dar atenção. Muita gente chega e fala, pedindo dica. Brenda, mas você me ajuda, já que você chegou nesse patamar, me ajuda aí com dieta, com treinamento. Eu falo, vamos embora, ajudo todo mundo. Né? E sobre a questão justamente do reconhecimento, e quando a gente pensa em reconhecimento para um atleta de fisiculturismo, para um fisiculturista, como é o seu caso, uma fisiculturista, perdão, automaticamente, ainda mais em pleno 2023, e nós sabemos, né? Para quem está na área sabe, eu não como atleta, obviamente, mas como um amante praticante do esporte, sabe que o esporte vive uma ascensão muito grandiosa, muito abrangente, já de alguns anos para cá. E para vocês, atletas, se tem algo que é de extrema importância para mostrar o trabalho, para fazer com que possa ficar mais conhecido, é a mídia. Quando a gente fala mídia, a televisão e principalmente nos dias de hoje, as redes sociais. O quanto que elas são fundamentais para o trabalho de um atleta nos dias de hoje. Sim, o atleta, né, tinha dito anteriormente para você, o atleta, o físico dele é a sua carta, né, de entrada ali. Então, às vezes, quando você vai para um campeonato, você ganha um troféu, a gente tem um certo gasto, e ali no campeonato você não ganha dinheiro, principalmente para atletas amadores. Sim. Ali no caso de atletas profissionais, não, a gente já tem prêmios em dinheiro. Mas o grande feeling disso é a exposição do atleta. Lá você é reconhecido e pós-competição você tem aí a sua imagem formada pelas redes sociais. Então o atleta, ele é muito mais imagem, sim, pós-competição, e aí que abre as portas para outras coisas do que a competição em si. A competição em si, ela não te traz muitos retornos, né? Assim, principalmente financeiros. Deveria, né? Deveria. Mas a partir do momento que vira profissional, sim, aí você tem sim. E fora que outras empresas te patrocinam, né? E tudo. Já é um nível maior. Mas quanto a atleta amador, o reconhecimento e as portas, elas são abertas pós-competição. E sobre a questão da Brenda Dias hoje, pós-competição, campeão overall, quais são ou quais serão os seus próximos passos em relação à sua carreira profissional? Então, Gustavo, eu participei dessa competição, né? E gostaria de participar de outra, que seria uma competição para qualificação de ser, né, uma atleta profissional. Entretanto, todavia, né, como eu tinha dito, para competir a gente tem um gasto muito alto, em torno de uns 3 a 4 mil reais. E assim, atualmente eu não tenho essa condição de participar de outro campeonato. Então, no momento eu entrarei em off, que a gente fala, sim, né? Entrarei em fase boa, para comer muito. E entrarei em off com um planejamento de ano que vem, poder, sim, participar, estar ainda melhor, um físico ainda melhor, e participar de um campeonato maior, de um nível maior, que me qualifique como atleta profissional. E sobre o off, recentemente eu vi uma discussão de 2 treinadores
antigos, mas que ainda estão na ativa em pleno 2023, e discutindo sobre o que o atleta prefere, o off ou o cut. E aí, na cabeça de muita gente, parece ser meio que óbvio que o off, já que é um período que você vai ingerir uma grande quantidade de calorias, é melhor do que o cut, que normalmente existe ali uma restrição muito abrangente de nutrientes, de comida. Só que aí, em contrapartida, quem já está mais inserido no meio sabe que muitas das vezes o off, dependendo do volume de peso que a pessoa precisa ganhar, acaba sendo uma situação não benéfica, mas não tão gostosa assim, porque às vezes vai ter aquela situação de comeu 2 horas da tarde, daqui a 2 horas tem que comer de novo, só que você não vai estar com fome, você vai ter que mandar 800 gramas de arroz, dependendo da dieta de cada pessoa. Para a Brenda, qual é a melhor fase? O off ou o cut? Então, são 2 fases, assim, cada uma tem as suas peculiaridades. O off, como vamos dizer assim, você come, você fica satisfeita, fica feliz, né? Você fica com bom humor. Ali você tem uma liberdade maior de ingestão de alimentos, de variedade. Então, você posso comer um arroz, posso comer um pão, posso tomar um iogurte, posso também comer um doce. Na minha dieta tem um doce, né, pós-treinamento. Então, ali fica um ambiente, vamos dizer assim, confortável. Sim. Ela tá comendo, ela, né, tá se sentindo super bem. Porém, no off, ele não mostra o físico lapidado Brenda. Né? No off ali eu vou estar preenchida de água, gordura, e aí eu não mostro aquela real musculatura que a gente está construindo no off. Ela existe, mas ela não é mostrada ali no momento, né? Pelo fato da alta ingestão calórica. Agora vamos lá pro cut. O cut muda um pouco o cenário. Sim. O cenário você mostra o físico ele é lapidado, ele é mostrado ali, é uma coisa bonita, porém, você tem a questão, assim, psicológica e mental. Por quê? Quando você tá em cut, você tem uma dieta restrita, então você acaba ficando com um mau humorzinho, porque a comida ela é prazerosa, ela te traz prazer. Então, quando você está fazendo pouca ingestão calórica, isso te dá um certo desconforto, um mau humor, às vezes até te dá uma dor de cabeçazinha assim no início de dieta, mas é ali que você mostra o que você construiu, é ali a sua musculatura, principalmente nos dias finais de preparação. Então, são 2 mundos, vamos dizer assim, que têm as suas características. Ambos são bons. Para mim, eu gosto dos 2, porém, cut não é tão prazeroso em questão, assim, alimentar, né? É prazeroso questão visual, físico, eu ver o que eu construí. É muito prazeroso essa parte. Cada dia que você acorda amanhã, você vê um detalhezinho, um músculo mostrando ali. Isso é muito prazeroso, que acaba preenchendo essa outra parte de você estar com fome, sabe? E o off, não. O off é você realmente comer ali, às vezes é o batidão dia a dia mesmo. Então, você trabalha, come, treina e segue a vida ali dessa maneira. Agora, o cut, não. O cut, ele tem as suas entrelinhas ali, mas é prazeroso do mesmo jeito. Brenda, parece meio óbvio, mas eu acho que é importante ressaltar, e você tocou nessa palavra, que é o bem mais precioso que nós temos na Terra, que é a água. E para a pessoa que não faz parte do fisiculturismo, não é um bodybuilder, a água já é de extrema importância. Existe aquela famosa frase, né? Sim. Todo ser humano precisa tomar de 2 a 3 litros de água. Só que para vocês, atletas, e até mesmo para quem pratica o esporte, a musculação já há muito tempo e tem ali ela como o esporte mãe da sua vida, a água é de extrema importância, não só para a questão da saúde, mas também para o físico. Haja vista que é inimaginável pensar em um atleta de fisiculturismo, ou um fisiculturista, melhor dizendo, sem uma garrafinha de água, independentemente do ambiente onde ele esteja. Por que a água é tão fundamental para vocês, atletas? Então, a gente tem várias questões. Primeira, para o atleta, a gente olha bastante retenção. Quanto mais água você ingere, menos retenção você tem, porque ali o seu corpo vai liberar mais água para fora. Então, essa parte de retenção é bastante alinhada para nós atletas. E outra questão, saúde.
todos os processos fisiológicos, corpo, mente, musculatura, a água ela está envolvida. Então, assim, é dois polos. Questão de física mesmo, eu não quero ficar retida, eu não quero ficar inchada, e questão saúde, fisiologia mesmo do corpo. Então, assim, não tem como tirar. A água só é tirada só na competição, só no palco mesmo. Sim. Porque no dia a dia é fundamental em todos os quesitos. E a atleta, a gente faz uma ingestão de alta quantidade de água, de 4 a 5 litros, até 6 litros, né? Principalmente para homem. Valadares, né? E eu acho que é sempre interessante, porque todas as vezes que eu conversei com você aqui, fora do ar, fora das câmeras também, nós sempre citamos a questão do quanto que Governador Valadares tem sido uma cidade polo e exportadora de atletas e mesmo de pessoas que têm a musculação como um esporte verdadeiro e o esporte que essa pessoa, que esse praticante vai levar por toda a vida. E você, como um atleta, acaba servindo como uma espécie de inspiração, de exemplo para muita gente. E daqui a 20, 30 anos, 40, todos nós vamos lembrar de você como uma das referências do fisiculturismo da história da nossa cidade, assim como, por exemplo, o Farley Leão só para ter uma dimensão. Como é isso para você? Então, até pouco tempo atrás eu não tinha noção disso, Gustavo, dessa questão assim de ser referência, às vezes de ser reconhecida. Mas, né, por esses tempos, principalmente com as citações do meu nome, os reconhecimentos, a gente vem às vezes parando para pensar, poxa, eu sou uma referência. E assim, até cair a ficha, eu fiquei assim realmente deslumbrada. Claro. Hoje não, hoje eu já tô me acostumando mais, né? Às vezes a gente até tem a conduta, assim, de as pessoas pararem, a gente dar atenção, realmente condizer com aquilo que tem falado na mídia social. Sim. Então, eu vivo isso, né? Eu vivo o esporte, eu sou o esporte, e é isso, a gente tem que dar o quê? Exemplo. É igual, por exemplo, assim, um personal. Eu vou ter ali alunos, mas o personal ele é acima do peso, então não condiz, né? Sim. Então, o atleta, ele é isso. Ele é o atleta, ele treina, ele tudo, e também ele dá o exemplo, ele ajuda. A gente está aqui nesse mundo para servir o outro, para ajudar o outro. Então, jamais eu iria, às vezes, assim, uma pessoa chegar perto de mim e eu não dar um caminho, abrir a luz, né? Abrir os olhos. Então, assim... no final das contas, é gratidão e a cada pessoa que te reconhece, sabe? Então, é muito bom tudo isso. Brenda, em relação à sua competição e, na verdade, a sua categoria, é interessante a gente citar isso porque nós sabemos que cada categoria dentro do fisiculturismo e dentro do esporte, das pessoas como atleta, existem ali prioridades que os atletas precisam ter dentro de si, principalmente voltado para o corpo. Uhum. A sua categoria, o que é fundamental você transparecer para os árbitros em relação ao seu físico? Então, a minha categoria é a categoria Wellness, e lá a gente tem as divisões por altura e também por experiência na NPC. Então, a gente tem a categoria Novice, que é o quê? Inexperiente, nova. Sim. Ali na federação. E tem a categoria Open, que é aberta a todas as alturas, né? E a todas as atletas, independentes da idade. E aí, quando você chega ali naquele palco, o que os árbitros eles vão avaliar? A categoria Wellness, ela é bumbum, né? Principalmente na NPC, a gente tem um glúteo em gota. Então, é um glúteo alongado. Não é aquele glúteo redondinho, empinado para cima. Na NPC, a gente quer um glúteo mais baixo e com uma gotinha embaixo, no formato de uma gota mesmo. Que é muito avaliado na NPC. Um dos critérios você ter o glúteo em gota. Sim. As pernas, elas têm que ser volumosas, têm que ser torneadas. Na NPC, você pode ter uma certa agressividade em questão de cortes, que em outra federação, por exemplo, na IFBB, você não pode ter, né? O superior, ele tem que ser levemente
levemente torneado. A gente não pode também ter algo grosseiro em cima, muito grande, mas a gente tem que ter ali a gente fala um V-shape, né? Porque você tem ali uma dorsal aberta e afina a sua cintura, né? De maneira visual. Então, é um superior levemente torneado, de maneira que a parte inferior, ela sobressaia ao superior. Então, eu tenho uma perna maior e um bumbum em gota, né? De maneira que tudo é simetria, tá? Não é aquela coisa gigantesca embaixo e em cima pequeno, não. Então, é uma simetria de todo o corpo. Mas a categoria wellness, o principal dela é o glúteo e as pernas, né? Que são avaliadas ali. Quem é Brenda Dias? Então, Brenda Dias é uma lutadora no sentido, assim, de eu não desisto. Sim. Forte, posso dizer que eu sou forte. Porque, literalmente, né? Assim, todos os quesitos, sentidos. Assim, de cair e levantar, já tive muitas quedas, tá, gente? E atleta, vale ressaltar isso aqui, que atleta não é só vencer. Claro. Pra eu chegar ali, eu tive muitas quedas. Sim. E em todas as áreas, assim, tanto assim no dia a dia, quanto psicológico também, que o atleta ele tem que cuidar. É uma pauta que a gente pode até... num próximo discutir, porque o atleta ele é muito psicológico, ele é mais psicológico do que físico. Sim. Então, se você não trabalhar aqui, não dá, o resto não anda, entende? Sim. Você não consegue construir um físico sólido se aqui não está saudável. Então, é uma das grandes coisas que eu venho trabalhando em mim, é a parte mental, né, que te dá o direcionamento ali para você conseguir seguir na parte, né, de atleta. Mas Brenda Dias seria isso mesmo, seria força, eu não desisto, vou seguir em frente, é algo, né, que a gente gosta. Então, assim, não vamos dizer assim, limite só Deus quem coloca. O resto é trabalhar duro, todos os dias 100% planejados, trabalhar duro para poder conseguir o objetivo final. Arthur Magalhães. Arthur Magalhães, meu filho. Com 20 anos tive ele, e ele, tendo ele, foi um passo, assim, para ir para a academia. Porque a gente sabe que quando a gente tem uma gravidez, a gente muda o corpo inteiro. Então, ali eu tive o excesso de peso, engordei 10 quilos. E ali eu fiquei naquele cenário, gente, eu já treinava antes, mas não como atleta, era uma pessoa normal. E aí, quando eu tive o aumento de peso na gravidez... Eu falei assim, não, eu tenho que mudar esse cenário aqui, não posso ficar assim. Então, assim, tive ele... Quando ele fez mais ou menos um aninho, eu retornei para academia. E o que acontece? Dentro de casa, o exemplo vem dentro de casa. Claro. Hoje, o meu filho, ele é um atleta, né? Só que ele gosta de jogar futebol. E tudo que eu faço, ele faz. Bacana. Tudo que, por exemplo, eu não como, ele não come. Ele fala, mãe, eu não gosto de gordura, tira essa gordura. Mãe, esse biscoito recheado, ele até come o biscoito recheado, mas aí ele, às vezes, tira um pouco da gordura, aquele recheio. E tudo que eu faço, ele quer fazer. Às vezes a gente até briga, assim, pela comida. Fala, Arthur, deixa minhas coisas, deixa meus ovos aí. E ele fica querendo comer tudo. Mas é isso, sabe? O exemplo. E ele é meu filho, eu tive ele com 20 anos. Hoje ele tá fazendo, dia 24, olha, 10 aninhos, 10 anos. E é assim, é bênção na minha vida. É algo que completou minha vida. Glaucia Magalhães. Minha mãe é guerreira, a definição para ela, guerreira. Me teve com 16 anos. Hoje somos 4 filhos, foi um atrás do outro. Viemos lá de Pedra Azul, que é uma cidadezinha aqui entre Bahia e Minas. Então você é meio mineira, meio baiana. Fica entre estados, sabe? E aí ela vem embora com meu pai, Alexandro, vem embora, os dois, aquele casal jovem, ela 16, ele 18, e vieram para Ouro Branco tentar a vida, os dois. Com uma menininha no braço, que sou eu. Então, definição do casal, guerreiros, tá? Muito, muito mesmo. Brenda, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados outrora e todos os livros que serão lançados por toda a eternidade. Sim. Feito esse pequeno enunciado,
qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para poder passar por cima dessa adversidade? Se é que ela existiu, claro. Então, assim, vamos dizer assim, quando eu fui, assim, até hoje é algo difícil para mim. Eu engravidei, porém eu tinha entrado na faculdade. E aí eu tive que parar a minha faculdade para poder ter, né, a criança e tudo. E aí vim, né, nesse cenário assim, de ficar 2 anos afastada da faculdade. E aí quando eu retornei assim, né? Hoje eu tenho 30 anos, então vamos dizer assim que eu retornei assim um pouco mais velha em relação às meninas. E aquele retorno para mim foi difícil, né? Falar assim, poxa, minhas amigas que antigamente já estavam quase todas formadas, né? E ali eu fui retornar do zero, começar do zero. Então isso foi algo difícil para mim, mas eu encarei assim como, não, eu vou tentar, e né, atualmente eu estou aí concluindo a faculdade, mas foi algo difícil e também coisas assim, pessoais, né? Atualmente eu sou casada, então assim, no casamento também a gente passa altos e baixos. Sim. Meu marido é o meu maior apoiador, né, desse esporte aí. Vai comigo em tudo, me apoia em tudo, dá a vida por mim nesse esporte, procura parcerias ali e aqui para poder ajudar nos gastos e tudo. Então, assim, vai muito mais assim de coisas pessoais ali do dia a dia que a gente passa, mas que nunca me abalou, Isso sabe? É mais importante. Igual assim, tem dias, às vezes, que as pessoas pensam, nossa, ela tem aquele corpão e tudo, né? Deve se sentir, não. Tem dias que a gente se acha que a gente tá horrível. Sim. Vai muito questão hormonal também. Claro. Tem dia que eu acho que eu tô horrível. Sabe o que eu faço, Gustavo? Visto a minha roupa da academia, nem me olho no espelho. Só visto minha roupa, vou fazer minha esteira, vou fazer meu treino. Chega lá na academia, eu nem me olho no espelho. Eu não quero me olhar porque eu tô me sentindo horrível. Sim. E aí visto minha roupa e vou. Aí sabe o que é a minha válvula de escape? Vou fazer meus exercícios, vou fazer meu cardio ali e depois eu saio super bem de lá. Nem lembro que eu tava me achando horrível, Sim. sabe? Então eu chego lá, eu converso com um, converso com outro e aquele cenário ruim foi transformado só por uma atitude minha de ter ido pra academia, às vezes conversar com um ali, vamos dizer assim, se parecer a mente, sabe? E isso eu acho que vai para todas as áreas da vida. Por exemplo, você tá ali numa situação difícil, você não vai tomar uma decisão ali naquele momento. Vai sair, vai fazer uma caminhada, anda com o cachorro. Quando tiver todo mundo, né, com os ânimos, né, vamos dizer assim, baixos, todo mundo mais calmo, a gente define algo, a gente bate o martelo no que tem que ser resolvido. Mas aí eu levo muito por esse cenário. Tô estressada? Vou para minha academia, que é o que eu gosto. Sim. Tô com algum problema? Espero os ânimos abaixarem e depois eu vou e resolvo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da vida da Brenda Dias? Mais feliz foi quando eu tive o meu filho, nascimento. 24 do 8 de 2013. Aí, 10 anos, eu tô sabendo. Meu filho foi algo assim, que é um amor inexplicável. Algumas conquistas também da minha mãe, quando ela conseguiu comprar a casa dela, foi um período assim de luta, sabe? Sim. E quando ela conseguiu comprar a casa dela, e eu fiquei muito feliz e realizada por ela. O campeonato, não vou dizer que não fiquei feliz, eu fiquei deslumbrada, até hoje estou. Né? O campeonato também foi uma conquista que tá aqui guardadinha. Claro. E a faculdade. Com certeza. A faculdade. Então, é um conjunto, vamos dizer assim. Define essa conversa em uma palavra. Então, gratidão, prazer. Tamo junto. Falar sobre isso aqui para mim é muito bom. Não fico com vergonha porque é algo que eu vivo, sabe? Então, assim, gratidão a você mesmo por abrir o espaço, abrir esse cenário aqui para contar a minha vida, claro. Que, querendo ou não, a gente passa a ser mais conhecida, mais pessoas estão vendo aqui a minha história. Então, assim, é um carinho especial por você. Obrigado, sabe que é mais que recíproco, Brenda. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra do tamanho do mundo poder te ver, poder conversar contigo. Você sabe mais do que todo mundo o quanto que eu sou seu fã e te admiro. Obrigado mais uma vez, sucesso. E claro que as portas estão abertas
para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Tamo junto. Brenda Dias, o Super Notícias e, claro, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e, claro, que eu volto em uma próxima oportunidade. Hoje, Resenha Cast com atleta Wellness NPC Brenda Dias. Amanhã teremos aqui a empresária Isabela Fraga. Eu tenho certeza que você já comeu um bolo, já tomou um café no empreendimento dela, que leva o próprio nome. Portanto, promessa de resenha boa. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.